Terrível. E esse cara aí agora que vai aparecer? Qual a sua visão apocalíptica a respeito dele? Meu Deus. Quem é? Suspense. Tô esperando ele aparecer. Esse aí, ó. Eita. Papa Francisco. Seria um falso profeta? Esse Autoridade muito reconhecida. Tem influência política e religiosa, né? ele... Primeiro que o Papa Francisco é o Papa mais profano, né, da Igreja Católica. E quem fala isso são os próprios bispos e padres da Igreja Católica. Não é uma fala de pastor. Os próprios católicos Sim. falam isso. Então, o Papa Francisco, no ano passado, Fábio, o que é Laodiceia, né? As pessoas perguntam assim, Laodiceia. Primeiro, o que ele fez? Só para você ter ideia do nível, né? Ele negou a existência da criação. Ele disse que a gente veio dos macacos, então não foi Deus que criou o homem. Isso fala dele. Ele negou a existência da criação ele fala que nós viemos da... Evolucionismo mesmo? Evolucionismo. Outra coisa, ele falou, se um ET viesse à Terra, ele batizaria, né? Isso é fala dele. E em outubro, eu vou para resumir assim, as heresias são fortes, mas em outubro do ano passado, todo mês de outubro, o Vaticano se reúne, o clero, para decidir o próximo ano. E ele tirou o poder do clero em outubro do ano passado e chamou o povo. O nome disso é sínodo, né? Eles fazem o sínodo do Vaticano para decidir o que a igreja quer. E o que ele fez em outubro? Ele tirou o clero e deu ao povo. Laodiceia, daí entra a questão de Laodiceia. Laos significa governo. E Diceia, Laos significa povo e Diceia, governo. Então, o que é Laodiceia? Igreja governada pelo povo. Aí ele faz isso no mês de outubro, e em dezembro o que ele fez? Ele liberou os padres a abençoar casamento de pessoas do mesmo sexo. O que ele fez? À vontade do povo. Do povo, que é nessa agenda globalista e woke, né? Woke, que é vamos abraçar. Outra coisa, o Papa é comunista. Esse Papa. Por quê? O nome dele é Gregório, ele aderiu o nome Francisco. O que é o movimento franciscano? O movimento franciscano odeia a riqueza. E quem é que odeia capitalismo? Comunista. E a história do movimento franciscano existia um menino chamado Francisco que o pai não dava bola, e o pai era rico. Ele saiu de casa, foi para a rua e se reuniu pessoas com ele e começou o movimento franciscano odiando a riqueza. Então, e aí esse movimento, esse Francisco que se levantou contra a riqueza, se transformou num santo da Igreja Católica. Ele adere o nome Francisco para não é só a questão do viés de contra, é por causa do viés comunista. O Lula saiu da cadeia, qual é o lugar que ele foi? Presidência. Ele foi para o Vaticano. É verdade. Ele foi pedir a benção do Papa. Foi recebeu a benção do Papa. Então, veja bem. E outra coisa, o Ortega, né? Que mandou um monte de padre embora da... Até hoje estão perseguindo bispos. Sim. Ele fez alguma coisa? Até hoje não fez nada, né? Eu posso estar enganado, mas eu não vi um pronunciamento dele a respeito. Agora, existe algo muito forte, né, na minha visão, e isso quando João Paulo II caiu, veio Bento XVI, e Bento XVI renuncia e entra Francisco. Existe a questão teológica disso, que é o quê? Bento XVI era ultraconservador. Ele era contra aborto, contra homossexualismo, e ele não aderiu à agenda. Criaram um monte de escola. Olha o que o sistema fez. O Vaticano não é para... amadores. Para amador. Jogaram um monte de crime em cima dele e ele teve que renunciar. Mas, se você pegar a teologia de Bento XVI, ela é uma teologia cristocêntrica. Só para você ter ideia. E por ele ser conservador e não aderir à agenda global, eles excluíram ele. Só que quando a gente lê Apocalipse 17, a Bíblia fala dos 8 reis. Essa contagem dos 8 últimos papas começa no concílio de Latrão. Só que a Bíblia fala da morte do sexto, virá por um pouco de tempo que iria renunciar. Está dessa forma lá em Apocalipse 17. E aí o sexto iria se manifestar no 8º. E aí muita gente acredita que o João Paulo II vai ressuscitar, porque ele está lá intacto, é filmado, você consegue
vê ela do João Paulo II e sendo filmado. Mas é muito forte isso aqui. No funeral de João Paulo II, que tá o quê? Houve um ritual satânico no funeral de João Paulo II. É mesmo? Ele foi enterrado em 3 caixão, e o caixão mesmo, que está lá na Praça de São Pedro, quando eles colocam, você vai ver que a cabeça de João Paulo... Imagina que a ponta vermelha aqui é a cabeça dele, está aqui. Ele está aqui no corpo. Só que a cruz ficou de cabeça para baixo aqui. E quando você estuda, daí ele foi colocado dentro de um... Por que o corpo dele não entrou em decomposição e foi colocado num caixão de chumbo? Aí vem o caixão e aquele caixão lá, simples, lá, que colocaram ele lá. São 3 caixão. E foi um ritual. E faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Então eu não lembro, mas se pesquisar, as pessoas vão encontrar o ritual satânico do funeral de João Paulo II. O que significa esse ritual? Todos os demônios que operaram através do seu pontificado foram presos dentro daquela catatumba. Meu Deus do céu, isso é macabro. E foi aberto para ver a transferência. A ideia seria que, a minha ideia é espiritual, dentro dessa visão escatológica. Posso estar errado, tá? É que, isso aqui dá polêmica, né? O povo vai, o povo vai endoidar, agora o povo vai bater com força. É que os demônios que operaram no pontificado de João Paulo II foram para o último, para o 8º rei, que é Francisco. Porque ele aderiu à mesma agenda de João Paulo II de globalizar o mundo, de uma igreja para todas. Foi no pontificado dele que foi inaugurado no Emirados Árabes o Crislã. Judeus, muçulmanos e cristãos. Está lá no site do Vaticano. Judeu, muçulmano e cristão adorando o único Deus no mesmo lugar. Daí tem lá uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita. E ele é o cabeça do Crislã hoje. A unidade religiosa mundial. Meu Deus. Seria o falso profeta? Na minha visão, ele tem grande chance de ser o falso profeta. Se não é, ele trabalha juntinho. Rapaz, mas ele existe... eu tô ficando com medo, porque... olha a idade desse homem, olha como ele tá. Se ele for o falso profeta, eu não morro antes do arrebatamento da igreja. Mas é isso mesmo, Jesus está às portas. É nessa visão. Quando você vê esse cenário, ele é muito profético, né? Ele é muito escatológico. Mas existe toda essa ligação, e se você puxar, não é teoria. É uma realidade. Ele está trabalhando não a favor, mas contra o verdadeiro evangelho. E essa unidade que ele está fazendo é assombrosa. De uma igreja unida, né? Com todas as religiões. Isso não é teoria, é uma verdade apocalíptica, então. Sim. E aí você tem, por exemplo, quando eu falei do Abner aqui, o Abner Ferreira teve lá numa reunião do Vaticano com hindus, muçulmanos e várias religiões. E o que ele fez? Ele chamou o Papa do quê? Vossa Santidade. Vossa Santidade. Bateu continência pro Papa. Então, para mim, um cara desse não devia nem ser chamado pastor. Porque é uma coisa que não se mistura. Não existe santidade dentro do Vaticano. Quando você pega a história do Vaticano, a construção da Basílica de São Pedro, o tanto de sangue que foi derramado, o poder que a igreja tem sobre o mundo, o poder que a igreja católica, o Papa Pio XII liberou Hitler matar os judeus. Então, assim... É uma influência global, né? Então jamais pode ser chamado de Vossa Santidade o Papa, né? Dizer que esta igreja, né, que é a cabeça da grande meretriz, né? Não como é que fala? Não é que não é que ela é a Babilônia, ela é a cabeça. Mas quem seria a grande Babilônia? Todo sistema religioso que não propaga a verdade.